Hello, hello, hey guys! E aí, pessoal, tudo bem? Teacher Matheus aqui mais uma vez, e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto que nós introduzimos na última aula, que era aquela questão dos marcadores de discurso, lembram? Discourse markers. Na última aula nós conhecemos o que eram esses marcadores, qual a função deles, e nós também vimos alguns marcadores discursivos da língua inglesa. Tá? Então, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Vou resumir tudo o que a gente viu. Vocês assistem e reassistem essa aula e fazem atividade sobre isso, ok? Então, primeiramente, o que eram marcadores discursivos, pessoal? Discourse markers. Discourse markers são aquelas palavras que desempenham uma função estrutural importante, pois elas vão ajudar a entender a forma como o autor organizou essas ideias, a relação entre as orações, e muitas vezes são palavras-chave, palavras super importantes para a gente compreender um texto, tá? A gente chama de marcador de discurso. Então, são algumas palavras, conjunções que a gente utiliza durante o texto, seja escrito ou seja na nossa fala também. E esses marcadores vão trazer ideias para organizar o que a gente quer dizer. Em português, a gente já faz, de modo geral, a gente já faz isso muito instintivamente. A gente às vezes nem pensa na palavra que a gente vai usar. Mas quando a gente vai estudar outra língua, é importante que a gente conheça esses marcadores para dar sentido ao que a gente está falando, escrevendo, ou para compreender o que outra pessoa escreveu quando a gente está lendo, ok? Então, nós vimos esses marcadores aqui que eu vou falar para vocês agora. Nós vimos 6 marcadores dentro dessas 4 ideias. Nós vimos alguns marcadores que trazem uma ideia de addition, conclusion, contrast e exemplification, tá? Então, adição, conclusão, contraste e exemplificação. De adição, que foi que a gente viu? And, que é o e, não é? De conclusão, finally, finally, finalmente. De contraste, nós vimos o but, mais, e o while, enquanto. E de exemplificação, nós vimos o such as, tal como, e for example, que é o nosso por exemplo, tá? Então vamos ver aqui em contexto. Então, por exemplo, ó, and. Por que que o and traz uma ideia de adição? Então percebam. Lembrando aquele texto que nós vimos sobre o choro, sobre por que é bom chorar. Humans most likely cry to solicit help and comfort. Então o and aparece aí unindo elementos, né? Help and comfort. Então isso e aquilo. Então ele traz uma ideia nova, traz um termo novo, traz uma oração nova. Por isso que é de adição. Então ajuda e conforto. Então algo e outra coisa. Então tem essa ideia de trazer algo, de adição, tá? Outro exemplo aí, ó, such as. Such as, que é aquele marcador de exemplificação. Lembram? Então, such as, por exemplo, tal como a estimulação do sistema nervoso parasintético. Então, nós vimos que chorar trazia alguns benefícios, tais como. E aí tem um desses benefícios. Então, o such as a gente usa para trazer um exemplo do que a gente está falando, tá? Outro exemplo, but. Outro marcador aí, but. But, a gente pode olhar aqui em cima, que é um marcador de contraste. Então, traz uma oposição, uma ideia oposta. Então, por exemplo, but continually suppressing emotions can. Então, mas continuamente suprimir emoção vai causar alguma coisa. Então, o but é introduzido aí para dizer que a ideia anterior é oposta à ideia que vai começar agora, tá? Mais um exemplo, while também de oposição, de contraste. Então, enquanto o hormônio feminino prolactina, então o enquanto introduz um contraste. Então, a oração que vem aqui anterior, ela traz uma ideia oposta a essa questão que está sendo trazida nessa frase aqui no caso do hormônio feminino. Então, enquanto também é um marcador de contraste. Finally, que é de conclusão, então a gente vai utilizar para finalizar, para concluir uma ideia. Por exemplo, finally, men are often expected to control their tears. Então, finalmente, os homens
se espera dos homens que eles controlem as suas lágrimas. Então, finalmente introduz uma conclusão para determinada ideia. E o último marcador que nós vimos foi o for example, que, assim como o such as, funciona como um marcador de exemplificação. Então, traz um exemplo. Por exemplo, aí você vai e menciona o exemplo que você quer tratar. Então, por exemplo, funciona para a gente adicionar um exemplo para confirmar a ideia que a gente está falando, tá? Então, foram esses marcadores que nós vimos, pessoal. And, finally, but, while, such as e for example. Dentro dessas 4 ideias, adição, conclusão, contraste e exemplificação. Estudem, pratiquem, respondam à atividade e semana que vem nos encontramos novamente. Ok, pessoal? Bye, bye. See you.